vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Vamos ler uma página de Antônio de Aquino, é o capítulo 14, e ele nos fala assim: façamos uma promessa a nós mesmos, dizendo assim: Senhor, eis aqui aquele que precisa aprender a amar, eis aqui aquele que precisa aprender a compreender, o que precisa sentir, o que precisa ver, o que precisa orar. Senhor, eis aquele que precisa estar com outro ao seu lado, braços dados, caminhando juntos na direção do círculo maior que é o teu coração, Senhor. E após essa linda mensagem de Antônio de Aquino, vamos fazer nossa prece. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pensar na figura do Mestre Jesus e dizer assim: Mestre querido, estamos aqui reunidos novamente para estudarmos em torno do livro Céu e Inferno. Que os nossos corações possam se encher de alegria, que possamos compreender, apreender e, na medida do possível, colocar em prática os ensinamentos que nos forem trazidos, Senhor, no estudo de hoje. Agradecendo a espiritualidade amiga da casa de Clarencio, irmão Clarencio, todos os espíritos Kardec, superiores, que trouxeram essa mensagem desse companheiro para nós. E assim, com muita gratidão, damos por iniciada a reunião da noite de hoje, dando graças a Deus. Bom, então, como eu citei, a gente vai primeiramente agradecer a Jesus, a Kardec, a Lamer, que é esse espírito que trouxe para nós, através de Kardec, a sua experiência na vida pós-morte, Agradecer a ele essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então vamos lá. A gente hoje vai falar da segunda parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 6, onde se encontra Lamer, ali, essa parte, a evocação que foi feita para esse espírito e o que ele trouxe para nós, da sua experiência após o desenlace, após a perda do corpo físico. Então, só vou dar uma introdução para explicar que esse caso de Lamer, desse espírito, foi publicado na Revista Espírita de 1858, no mês de março, na parte Conversas Familiares de Além-Túmulo, onde Kardec traz ali 41 perguntas e respostas dessa mensagem desse espírito, da evocação desse espírito. E aí, vamos abrir um parênteses. O que era a Revista Espírita, A Revista Espírita, naquela época, era como se fosse um podcast onde Kardec se comunicava com o público, As pessoas mandavam cartas para ele lia as cartas, respondia através da revista e também publicava ali as reuniões, algumas reuniões que fossem de cunho doutrinário, naquela revista. Então, o livro Céu e Inferno ele foi publicado em 1865, 7 anos após do desencarne de Lamer e dessa publicação dessa conversa na Revista Espírita. E aí Kardec, no Céu e Inferno, coloca esse diálogo, lá na segunda parte, no capítulo 6, e o item é criminosos arrependidos, Só que Kardec não coloca as 41 perguntas, ele coloca 22, porque são a que ele considerou mais importantes, para o estudo, para a codificação, para os livros da codificação, do Pentateuco. Então é importante também a gente ressaltar que nesses 2 livros, em nenhum momento Kardec revela, coloca ali qual o crime que ele cometeu, esse espírito Lamer, ou alguma curiosidade sobre as vítimas dele, mas muito pelo contrário, ele relata, e ele tem cuidado em relação às perguntas, em trazer para a gente qual é o sentimento, desse espírito, qual é a condição moral desse espírito, Ele não está ali preocupado em coisas que fazem parte da nossa curiosidade, mas sim em nos trazer essa experiência, Então, esse
esse diálogo, né, que é trazido por Lamer, né, e o grupo lá de médios e Kardec que estavam presentes nessa reunião, traz temas como a expiação, a autoridade moral da médium, né, que está ali se colocando à disposição para o trabalho, a questão do bem e do mal fazer e também a questão do perdão. Né? Esses são alguns temas que são trazidos nesse diálogo. Então vamos lá. Lamer, ele foi condenado à pena de morte e executado, né, em 31 de dezembro de 1857. Ele é evocado em 29 de janeiro de 1858, ou seja, 30 dias depois, né? E aí, Kardec, primeiro, né, ele sempre tem muito respeito com os espíritos que vão dar a mensagem, né, as mensagens que são, de uma certa forma, entre aspas, objeto de estudo, né, para o nosso aperfeiçoamento moral, que tem um fim útil, né? A gente sempre tem que pensar no fim útil que essas comunicações trouxeram para nós e para o movimento espírita, né? Para o nosso aprendizado e para a missão que era de Kardec. Então ele roga a Deus, né, para que aquele espírito pudesse se manifestar. E prontamente Lamer fala, estou aqui, né? E aí Kardec, isso está lá na Revista Espírita, né, questiona por que ele responde tão rápido, né? Qual o motivo dele responder rápido? E aí ele fala, Raquel já vos disse, Lamer é um espírito bem objetivo nas respostas, tá? E aí ele fala, Raquel já te respondeu. E aí lá na Revista Espírita tem essa nota, né, que fala quem era Raquel. Raquel era um espírito que tinha sido evocada alguns dias antes. E Raquel também teve a mesma reação quando Kardec a evocou. Ela respondeu prontamente, né, aquela evocação. E aí, lá na evocação de Raquel, Kardec pergunta a ela, por que você respondeu tão rápido? Faz a mesma pergunta que ele fez para o Lamer. E aí Raquel responde, quando irmã se chama, a gente responde rapidamente. Irmã-se era médium, né, que estava ali fazendo essa ponte, né, entre esses companheiros, né, que estavam desencarnados e traduzindo ali os sentimentos, os pensamentos, a fala dele para os que estavam ali presentes na reunião. E aí Kardec fala, mas vocês não têm a mesma condição, né, em outras palavras, né, ele fala assim, vocês não têm a mesma condição moral que a irmã, né, que a irmã era uma médica que estava ali no trabalho, se colocou à disposição para contribuir com o movimento, né, era uma pequena missionária, vamos dizer assim, né, que estava ali com Kardec contribuindo. Vocês não têm a mesma condição moral, porque a gente está falando aqui da parte dos espíritos criminosos. Irmã-se já está em outro momento, vamos dizer assim. E aí ela fala que eles têm um laço por irmã-se porque ela nunca abandonou, né? Ela estava sempre ali à disposição para ajudá-los. Então, toda vez que eles eram evocados por ela, eles prontamente respondiam. Então, o que traz aqui? A autoridade moral daquela médium que ajuda esses companheiros equivocados, né, que cometeram muitas vezes crimes muito bárbaros, né, de forma que ela contribui com o progresso deles sem julgar, né? Ela está ali traduzindo um sentimento, está ali dando a oportunidade desses companheiros serem ouvidos, dando a oportunidade desses companheiros se arrependerem, entenderem qual é o processo, né, a partir daquele momento que eles despertam, né, para essa questão do espírito imortal, né, e dessa questão de infligir as leis, não só dos homens, mas as leis divinas. Então ele responde isso, né, que Raquel já tinha respondido, e é isso que Raquel responde a Kardec, né. E aí Kardec pergunta lá, como ele, já que ele foi decapitado, ele questiona sobre os sentidos e a noção da nova existência. E aí Lamer, né, responde que ele tem os sentidos até o último momento, porque ele foi condenado à morte, e naquela época a condenação era ser degolado, né? Você era colocado ali, frente à população, e era cortada a cabeça. Então ele responde que os sentidos ele teve até o último momento. E
que ele estava perturbado e ainda se sentia perturbado. Então, durante aquele processo, ele se manteve em perturbação, em agitação, obviamente, né? Que eu acredito que se você se colocar, qualquer pessoa, né? Qualquer espírito encarnado, se colocando numa situação de tensão, né? Numa situação onde você sabe que você vai perder ali a tua vida, a vida, entre aspas, o corpo físico, você realmente cria uma perturbação. E ele fala disso, que ele estava perturbado e após ele ainda se sentia perturbado, né? Naquele momento ali em que estava ocorrendo a sessão. Aí ele fala que ele viu a cabeça dele rolar, mas a dor era moral, não física. Ele fala de uma dor que ele sentia no coração, sabe? Como quando a gente sofre alguma perda ou quando a gente está sofrendo sobre algum aspecto da nossa vida que a gente sente aquela dor, né? Aquela angústia, ele relata como se estivesse sentindo aquilo. E aí ele fala que essa dor nasce no momento da libertação do corpo, ou seja, quando ele tem ali, né, rompido os laços que prendiam o corpo, ou naquele processo, né, do rompimento dos laços do perispiritual no corpo físico, ele sente essa angústia, uma dor moral, né? Ele fala que viu o corpo ser degolado, mas ele se sentia inteiro, né? Porque o que morre, né, o que se perdeu ali foi o corpo físico, né? Mas a alma, o corpo perispiritual, como ele é plasmado, e ele também, em termos de consciência, se sentia inteiro. E aí, eu vou lendo, né, assim, as perguntas e as respostas, e a gente vai falando um pouquinho sobre isso, que eu acho que fica melhor, né? Essas observações estavam lá na Revista Espírita, né? Como eu falei, na Revista Espírita são 41 questões, e no livro Céu e Inferno, Kardec traz apenas 22. E aí, indo para o livro Céu e Inferno, na questão 2, Kardec pergunta que sentimento ele estava tendo ali na presença daquela reunião, né? Na presença daqueles médios que se encontravam ali, daquelas pessoas que se encontravam ali naquela reunião. E ele fala um sentimento de vergonha. Ele fala que sente vergonha, experimenta uma vergonha, né? Na questão 8 ele fala assim, Kardec pergunta: disse haver notado no rosto de certos supliciados a expressão da cólera e movimentos como se quisesse falar. Aí Kardec questiona: é o efeito de uma contração nervosa ou um ato de vontade? O que Kardec está perguntando? No momento lá, a gente já viu várias vezes, né, lá, que quando a cabeça é degolada, tem uma expressão nos rostos daquelas pessoas. Kardec questiona: é uma questão física ou é uma vontade, né, feito de um ato de vontade? E aí ele responde: a vontade, porque o espírito ainda não se retirou, né? E aí a gente fala daquela questão da potência da alma, que é a vontade ela é neutra, né? A gente pode acionar ela tanto para coisas relacionadas ao progresso, quanto para coisas ainda equivocadas, vamos dizer assim, né? Então, a vontade é tanto de falar, de reclamar, como se ele dissesse isso, né? A gente sente uma angústia tão grande que aquilo fica expressado na fisionomia, né? Das pessoas que são acometidas desse ato, né? Aí na 9 ele pergunta, Kardec, né? Pergunta para ele: qual foi o primeiro sentimento que experimentastes entrando na vossa nova existência? Ou seja, que sentimento você experimentou após o desencarne? E aí ele fala: um sofrimento intolerável, né? Uma espécie de remorso pungente. O que é remorso pungente? Capaz de ferir, é um remorso tão grande que chega a dói, né? Isso que ele relata, do qual ignorava a causa. Ele não sabia a causa daquele sentimento, mas ele sabia que aquele remorso era tão grande, né? Que a gente está falando aqui de espíritos arrependidos, e aí a gente está falando que é só apenas um mês após, 30 dias após que ele já se manifesta. Ele fala que ele tem esse sentimento, esse remorso que machuca, né? Esse remorso que chega a doer. Na questão 11, Kardec pergunta assim, eu li a 10, mas não tem problema, eu vou pegando só as que eu considero que é interessante a gente abordar, né? Mais profundamente. Ele pergunta: reencontrastes as vossas vítimas? Aí ele responde:
eu as vejo, perdão. Elas são felizes, seu olhar me persegue, sinto que mergulha até o fundo do meu ser. Em vão quero fugir. Ele fica incomodado, né? Porque as vítimas dele, né? Ele vê que elas são felizes, né? E ele quer fugir daquela imagem. Aí ele fala, Kardec pergunta ainda na 11, que sentimentos experimentais a sua visão? A ele, a vergonha e o remorso. Então ele tem vergonha, sabe, daquelas pessoas que ele prejudicou, né, que ele causou mal. E ao mesmo tempo ele tem remorsos, né? Se ele pudesse, ele não faria, e ele vai falar isso mais à frente, né? Ele tem essa coisa assim, poxa, sabe? E quando a gente faz uma coisa e se arrepende, só que a gente ainda está encarnado, então a gente tem a oportunidade de fazer diferente. No caso dele, ele já tinha desencarnado, então, né? Ele pode fazer diferente, mas não mais naquela figura de Lamer, né? Aí ele continua aqui, Kardec pergunta, né? Ele fala, a vergonha e o remorso, ele responde, eu as elevei com as minhas próprias mãos e as odeio ainda. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem consciência disso, ele ainda tinha um sentimento negativo em relação a elas. Ele tinha vergonha, ele percebia que elas não tinham uma faixa vibratória negativa, muito pelo contrário, né? Elas não emitia nenhum sentimento, não emanava para ele nenhum sentimento de ódio ou vingança, né? Então ele odiava aquilo, assim, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo ele estava arrependido, ele tinha um remorso. Aí ele fala, Kardec pergunta, que sentem elas a vossa visão? Aí ele fala, a piedade. Então o sentimento das vítimas para com ele era de piedade, né? E isso, para quem cometeu um ato de equivocado, né? E o outro que deveria ser aquele que iria me condenar, não condena, é muito mais difícil lidar com esse sentimento, né? Porque você espera o contrário, no geral, né? A gente espera que o outro fique chateado, que o outro fique aborrecido, mas essas vítimas não sentiam isso por ele, muito pelo contrário, né? Aí na questão 12 ele faz assim, ele pergunta, Kardec, elas têm ódio e sentimento de vingança? E aí ele responde, não, seus votos chamam sobre mim a expiação, não saberia sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia, né? Então ele está falando assim, ele sabe que ele precisava expiar, né? Ele tem essa compreensão, e o fato deles terem perdoado ele está ligado a essa lei de reparação, mas ele ainda odeia, porque ele queria assim, caramba, nem me odiar eles conseguem, então isso me causa mais remorso ainda, me causa mais dor, né? Então só pra gente abrir um parêntese aqui, né, que a expiação, ela tá ali, a gente está no planeta de provas e expiações, né? E Lamer já entende que ele precisa expiar. O que é expiar? Resumidamente, assim, só resumo mesmo, né? A expiação é quando a gente comete algo no passado, numa encarnação passada, numa vida passada, e estamos em débito com a lei divina, e a gente precisa quitar, ou seja, a gente é réu, né? Somos réus da justiça divina. E a prova é algo que nesta vida, nesta encarnação, a gente precisa passar para nos qualificar, ou seja, a gente já aprendeu aquilo, mas a gente precisa provar que sabe, fixar aquela ideia, né? Fixar aquele conteúdo já aprendido, né? Então aí na prova a gente está na condição de aluno, né? Então quando a gente expia, a gente está na condição de réu. Bem resumido, tá, gente? Não é assim, tirar o pé da letra, mas porque assim a gente não dá para aprofundar muito, né? E a questão da prova é quando a gente só precisa ali comprovar que a gente já aprendeu, né? A gente está na condição de aluno e aí a gente está no planeta de provas e expiações e a gente não consegue saber se o que a gente está passando é prova ou se o que a gente está passando é expiação. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala amar o próximo como a si mesmo, o item é o 14, a caridade para os criminosos. Quem fala lá é Elizabeth de França, é a mensagem dela. E lá no terceiro parágrafo ela diz assim, ó, que Lamer está falando, né,
que aquelas pessoas com as quais ele cometeu os equívocos dele não sentia ódio dele, não emanava para ele nenhum sentimento negativo. E quando o Evangelho traz a caridade para com os criminosos, né, tem um trechinho que ela fala assim: a caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Então, o que é essa benevolência? Um exemplo, né? Eu tenho lá alguém que é querido, né, para mim, e a pessoa comete alguns equívocos. E aí eu falo: fulano ainda é imaturo, vamos ter mais tolerância, né? Ele vai, em algum momento, fulana vai acertar. A gente tem aquela benevolência com ela, né? E aí, o que Jesus fala? Benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. O vosso próximo aqui é qualquer um, inclusive os criminosos, que é o que essas vítimas, né, em princípio, né, estavam ali tendo para com Lamer, né? Então a Elizabeth de França nos chama a atenção sobre isso, né? Sobre esse nosso exemplo que é o modelo e guia sempre Jesus, né? Que traz essa lição para a gente, né? Para que a gente pense sobre isso. E lá no final, no último parágrafo, tem um trecho que ela fala, né? Vamos lá. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si, dos criminosos, né? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo. Ela fala isso porque a gente não está no mesmo grau evolutivo que Jesus, mas ela fala assim: mas pelo menos podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restam passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. Então, o que ela está chamando a nossa atenção? Tanto nós, se passarmos por uma situação de violência ou percebermos, né, que outras pessoas passaram, ou esses noticiários que a gente vê, a nossa posição enquanto espírita cristão é de oração, né? É para que aquele espírito que cometeu aquele delito possa ter o sentimento de arrependimento, como Lamer tem aqui, que é o exemplo que a gente está trazendo hoje. A gente tem que fazer uma prece para que o anjo guardião daquele espírito consiga tocá-lo, né? Consiga acessá-lo, para que ele possa se arrepender e retornar para o caminho. Todos nós temos como fatalidade o bem, né? E ainda que sejam criminosos, né? A exemplo de Jesus, que não condenava ninguém, nós que ainda não conseguimos perdoar plenamente, porque também estamos equivocados nos nossos erros, estamos a caminho, estamos buscando, mas o espírita cristão, né? Ou cristão, seja lá, ou o espírito imortal precisa elevar o pensamento e orar, né? Orar por aqueles que cometeram equívocos, né? Seja conosco ou seja com outras pessoas, orar pelo planeta, orar, né, por todos aqueles companheiros que a gente verifica nos noticiários, por todos aqueles companheiros que a gente conhece através da história de alguém próximo, ou por aqueles companheiros que também cometeram conosco, né? Porque a certeza de que a oração, né, a prece vai chegar, a gente já tem, né? Que a fé, vontade, certeza e lucidez. Então, orar, a gente já sabe que é algo eficaz. Então, oremos por esses companheiros, né? É o convite de Elizabeth de França para nós. Então, na questão 13, Kardec pergunta assim: lamentai-vos a vida terrestre? Ele fala que não. Lamento senão os meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais. Porque ele fala, se eu tivesse hoje, Kardec, com a lucidez que eu tenho, né? Essa lucidez que eu tenho agora, nem teria cometido os crimes, né, que cometi. E aí Kardec pergunta lá: o pendor para o mal estava em vossa natureza ou foste arrastado pelo meio onde vivestes? Ele fala, Lamer responde:
pendor para o crime estava em minha natureza, porque eu não era senão um espírito inferior. Ele fala que é um espírito inferior, né? Ele já tinha uma tendência para cometer delitos, tá? Ele tinha uma tendência, não que ele tenha nascido para cometer, né? Ele ainda estava ali, ele sabia que ele era um espírito inferior, né? Como somos espíritos ainda de terceira ordem, com as nossas lutas, né? A vencer, e ele sabia que ele tinha essa fraqueza, e ele fala, mas quis me elevar prontamente e pedi mais do que as minhas forças. Ele fala que ele pediu, né, para nascer ali naquela condição. E me acreditei forte, escolhi uma prova rude e cedi às tentações do mal. Então ele fala que aquele contexto que ele se encontrava, enquanto encarnado, foi ele que pediu, né? E aí Kardec continua na questão 15. Se tivesses recebido bons princípios de educação, vos afastarias da vida criminosa, né? Se você tivesse nascido numa família estruturada, que te orientasse bem, você não teria seguido. Aí ele fala assim, sim, mas escolhi a posição de nascer. Aí ele reforça, eu escolhi esse lugar, eu escolhi nascer com essas pessoas porque eu me julguei forte. Eu falei, posso nascer, né? Em outras palavras, numa situação conturbada, mas eu vou me sair bem. Aí Kardec fala, pergunta para ele, poderias fazer um homem de bem? Ele fala, um homem fraco, ele se julga fraco, incapaz do bem como o mal, um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia levar-me até fazer o bem. Ele fala, ok, poderia não fazer o mal, mas também eu não faria o bem, ficaria neutro ali, né? Porque ele ainda se considerava fraco. Kardec pergunta lá também se quando vivo ele acreditava em Deus, né? Deixa eu só falar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, referente a essa questão anterior, quando ele fala da fraqueza, né? Na questão 861, Kardec pergunta aos espíritos superiores, o homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Os espíritos respondem, não, ele sabe que, acolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, que é o que Lamer coloca aqui. Poderia não fazer, tinha uma grande chance, né? Mas eu ainda era um espírito fraco e cedi, né? Aí ele fala, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Então ele tem um livre-arbítrio, né? Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como homem, deveria cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Então, Lamer relata isso, né? Ele sucumbiu. Ele não estava predestinado a isso, ele tinha uma tendência a cometer esses equívocos, mas ele fez uma escolha equivocada, tá? Então, depois disso, Kardec pergunta se ele acreditava em Deus, né? Quando estava vivo, ele fala que não, acreditava num Deus punitivo. Então, naquele momento ali da condenação, ele acabou dizendo que acreditava. E aí Kardec pergunta, disse, todavia, que no momento de morrer vos arrependeste, é verdade? Aí ele fala, acreditei em um Deus vingativo, tinha medo da sua justiça. Aí ele fala, neste momento o vosso arrependimento é mais sincero, ou seja, sem corpo físico, seu arrependimento, agora você lúcido, né, enxergando que existe vida após a vida, seu sentimento de arrependimento, né, é mais sincero. Ele fala, ai de mim, vejo o que fiz. Aí ele, que pensais de Deus agora? Ele fala, eu o sinto, não o compreendo, né? Então, de fato, ele já estava voltando o sentimento para o Criador, né? Estava se permitindo ser socorrido, tanto que ele estava ali na reunião, né? Ele provavelmente foi levado pelos guias espirituais dele, né? Por aquela equipe. E aí ele pergunta na 18, né? Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Aí ele fala, eu não sei. Aí Kardec pergunta, como esperais resgatá-lo? Ele fala, por novas provas, mas parece-me que a eternidade está entre elas e mim. Então ele sabe dessa questão de sermos espíritos imortais e que ele vai precisar passar, né,
por N provas ou expiações, né, para quitar com a lei. E aí ele pergunta assim, Kardec, onde ele estava naquele momento na sala, ele fala que estava do lado do médico, Kardec pergunta se poderia vê-lo, ele fala que não, e Kardec pergunta como ele estava, né, se apresentava. Ele fala que estava com a cabeça ainda fora do corpo, ou seja, era recente, né, ele tinha 30 dias, mas ele não se mostra justamente porque ele sabia que aquilo poderia chocar. Né? Ele fala, não, me deixa quieto, mais ou menos isso, né? E aí ele relata que ainda está tão embutido naquele sofrimento, né? Tão ainda mergulhado naquela dor, que ele só pensa naqueles crimes, mas que ele se sente arrependido. Aí no final, a última pergunta, Kardec fala, poderíamos dar um alívio aos vossos sofrimentos? Aí ele fala, fazei votos para que a expiação chegue. Então ele sabe, né, que só vai conseguir quitar com a lei quando ele reencarnar, né, e resistir, né, às adversidades que vão se apresentar para que ele não cometa novamente crimes, né, que ele vai ser novamente colocado, né, em situações onde ele vai precisar usar o livre-arbítrio de forma mais inteligente, vamos dizer assim, de forma mais coerente, né, de forma mais de acordo com as leis divinas, né, e que essa lei de amor, de justiça, de caridade, né, esse Deus que ele sente, que ele relata que sente, vai estar ali, né, junto com uma falange de espíritos, nos ajudando ele a não errar mais. Então, que a gente possa, com essa mensagem de Lamer, né, compreender que todos nós temos a oportunidade de um novo recomeço, temos o sentimento, né, da presença de Deus em nós, temos também a possibilidade de nos arrependermos. Então, que a gente volte o olhar, né, novamente para o nosso modelo e guia, que é Jesus, lembrar da mensagem de Elizabeth de França, né, e ter compaixão por esses companheiros, né, que ainda estão equivocados. Façamos as nossas preces para que possamos, né, essa prece chegue até esses companheiros e eles retornem para o caminho do bem, né? E agradecendo a Lamer também por se colocar à disposição para nos ensinar, né? Que a gente também saia vitoriosos nas nossas lutas, seja elas quais forem, tá bom? Então, já estamos finalizando, né? Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, agradecer mais uma vez a Kardec por nos trazer todo esse estudo, né, todo esse exemplo, para que a gente possa refletir sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para a gente poder refletir também sobre qual é a nossa posição mediante a tantas violências que ainda ocorrem no nosso planeta, né? Lembrando que estamos num planeta de provas e expiações, mas que a gente precisa se colocar como verdadeiros cristãos, cristãos que oram, cristãos que confiam no amparo do alto, que sabe que tudo isso vai passar e que cada um de nós chegará ao objetivo, que é ser um espírito do bem, né? Um espírito bondoso, um espírito que obedece às leis divinas, que é de amor, que é de compaixão com as nossas falhas ainda, mas que todos nós estamos caminhando, e que sejamos melhores co-criadores do Criador. E assim, com muita gratidão, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão Clarencio, toda a espiritualidade amiga da casa de Clarencio, e a nossa oportunidade de termos refletido em torno desse estudo, e encerrando assim o estudo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.